Você já parou para pensar que a pessoa que mais te machucou na vida pode estar esperando exatamente a reação que você está prestes a ter? Que ela já calculou como você vai reagir, como vai se vingar, como vai tentar machucá-la de volta? E se eu te dissesse que existe uma forma de vingança tão poderosa, tão devastadora, que os próprios estoicos a consideravam a arma mais letal contra qualquer inimigo? Uma vingança que não apenas destrói quem te fez mal, mas te transforma na pessoa mais forte que você pode ser. Hoje você vai descobrir os 9 princípios da vingança estoica que Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto usavam para devastar seus inimigos de uma forma que eles jamais esperavam. E eu garanto que ao final deste vídeo você nunca mais vai olhar para a palavra vingança da mesma forma. O primeiro princípio da vingança estoica é o mais brutal de todos, porque ataca exatamente onde seu inimigo menos espera, na irrelevância. Sêneca dizia que a melhor forma de destruir alguém que te machucou não é dando atenção ao mal que essa pessoa te causou, mas sim removendo completamente o poder que ela tem sobre suas emoções. Quando você para de reagir, quando você para de dar combustível para o drama que essa pessoa criou, você está aplicando o que os estoicos chamavam de morte por indiferença. Você continua sua vida, cresce, prospera, enquanto essa pessoa fica esperando uma reação que nunca vem. E não existe tortura maior para quem te machucou do que perceber que você simplesmente seguiu em frente como se ela não existisse. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você já viu alguém que te machucou tentando provocar uma reação? Quantas vezes essa pessoa fez comentários indiretos, criou situações desconfortáveis ou até mesmo espalhou fofocas esperando que você reagisse? Cada vez que você não reage, você está cortando o oxigênio que alimenta o ego dessa pessoa. Os estoicos entendiam que a maioria das pessoas que nos machucam fazem isso porque precisam se sentir importantes, precisam saber que têm poder sobre nós. Quando você remove esse poder através da indiferença genuína, você não está apenas se protegendo, está literalmente fazendo essa pessoa definhar na irrelevância que ela sempre temeu. Sêneca escrevia nas suas cartas sobre como observava inimigos políticos que tentavam provocá-lo e como a falta de reação era mais devastadora do que qualquer resposta agressiva que ele pudesse dar. Ele notava que quando você não alimenta o conflito, a pessoa que te machucou fica presa em um ciclo de frustração crescente. Ela escalava as provocações, esperando uma reação que nunca vinha, até chegar ao ponto de se expor completamente como alguém mesquinho e desesperado por atenção. A indiferença estoica não é frieza ou crueldade, é uma demonstração de que você atingiu um nível de maturidade emocional onde não precisa mais validar sua importância através de conflitos. O segundo princípio é o da superação visível. Marco Aurélio escrevia constantemente sobre como nossos inimigos involuntariamente nos fazem um favor quando nos machucam, porque nos forçam a descobrir uma força que não sabíamos que tínhamos. A vingança estoica aqui consiste em você usar a dor como combustível para se tornar uma versão melhor de si mesmo. Quando quem te machucou vê você prosperando, crescendo, alcançando objetivos que antes pareciam impossíveis, essa pessoa percebe que não apenas falhou em te destruir, mas na verdade te impulsionou para um nível que você talvez nunca teria alcançado sem aquela dor. É devastador para o ego de qualquer agressor perceber que ele foi apenas um degrau na sua escada de evolução. Marco Aurélio tinha uma perspectiva única sobre isso porque ele próprio enfrentou traições políticas, tentativas de assassinato e deslealdades dentro da própria família. Ele observava que cada pessoa que tentava prejudicá-lo involuntariamente o forçava a desenvolver qualidades de liderança, paciência e sabedoria que ele não teria desenvolvido em tempos de paz.
nas suas meditações, ele escreve sobre como agradecer aos obstáculos porque eles revelam nossa verdadeira natureza. Quando você aplica esse princípio, está transformando cada machucado em uma oportunidade de crescimento exponencial. A beleza desse princípio está no fato de que ele cria um ciclo virtuoso. Quanto mais alguém tenta te prejudicar, mais forte você se torna. Quanto mais forte você se torna, mais irrelevante se torna o poder que essa pessoa pensava não ter sobre você. E quanto mais irrelevante ela se torna, mais evidente fica para todos ao redor que você é genuinamente superior, não por arrogância, mas por ter transformado a adversidade em excelência. Os estoicos chamavam isso de alquimia emocional, a capacidade de transformar chumbo em ouro, dor em poder, feridas em sabedoria. O que mais impressiona sobre esse princípio é como ele afeta não apenas você, mas todas as pessoas que testemunham sua transformação. Quando outros veem você prosperando depois de ser machucado, você se torna um exemplo vivo de que é possível superar qualquer adversidade. Isso inspira aliados e intimida inimigos, porque demonstra que você possui uma força interior que não pode ser quebrada por circunstâncias externas. Quem te machucou esperava te ver destruído, mas em vez disso, está assistindo você se tornar uma versão mais poderosa de si mesmo. O terceiro princípio é o mais sofisticado, a gratidão como arma. Epiteto ensinava que devemos agradecer até mesmo aqueles que nos machucam, porque eles nos ensinam lições valiosas sobre resiliência, sobre nossos próprios limites, sobre quem realmente somos quando a vida nos testa. Quando você desenvolve genuína gratidão por alguém que te machucou, você está aplicando uma forma de jiu-jitsu mental que desarma completamente essa pessoa. Como alguém pode continuar sendo seu inimigo quando você agradece pelo aprendizado que ela te proporcionou? É impossível manter raiva ou desejo de vingança contra alguém que te trata com gratidão sincera. Epiteto tinha uma experiência única com isso, porque ele foi escravo durante grande parte de sua vida, sofrendo abusos físicos e emocionais constantes. Mas em vez de desenvolver amargura, ele usou essa experiência para desenvolver uma compreensão profunda sobre liberdade interior. Ele percebeu que seus torturadores, sem saber, estavam lhe ensinando que a verdadeira liberdade não depende de circunstâncias externas, mas da capacidade de manter sua dignidade e seus princípios independentemente do que aconteça ao seu redor. Quando você aplica esse princípio, não está sendo ingênuo ou se submetendo, está demonstrando um nível de sofisticação emocional que pouquíssimas pessoas possuem. Você está mostrando que tem a capacidade de extrair valor até mesmo das experiências mais dolorosas. Isso é profundamente perturbador para quem te machucou, porque subverte completamente a dinâmica que essa pessoa esperava criar. Ela queria te ver sofrendo, diminuído, destruído, mas em vez disso está vendo você crescer e até mesmo agradecer pela oportunidade de crescimento. A gratidão como arma funciona porque ela revela a verdadeira diferença de nível entre você e quem te machucou. Enquanto essa pessoa está operando a partir de um lugar de escassez, necessidade de validação e insegurança, você está operando a partir de um lugar de abundância, sabedoria e força interior. Quando você agradece genuinamente por uma lição aprendida através da dor, está demonstrando que tem recursos internos suficientes para transformar qualquer experiência em crescimento. Isso é intimidador e inspirador ao mesmo tempo. O aspecto mais poderoso desse princípio é que ele quebra o ciclo de negatividade que a pessoa que te machucou estava tentando criar. Ela esperava que você reagisse com raiva, que buscasse vingança, que se tornasse amargo. Mas quando você responde com gratidão genuína, você não apenas quebra esse ciclo, você o inverte completamente. Em vez
de espalhar negatividade, você está espalhando crescimento e sabedoria. O quarto princípio da vingança estoica é o perdão estratégico. Aqui não estamos falando do perdão como fraqueza ou submissão, mas sim como uma jogada de mestre. Sêneca observava que quando perdoamos alguém que nos machucou, estamos assumindo uma posição de poder absoluto. É como se disséssemos: eu sou forte o suficiente para não precisar da sua destruição para me sentir bem comigo mesmo. O perdão estoico não é sobre esquecer ou aceitar o mal que foi feito, é sobre se recusar a carregar o veneno da raiva que só prejudica você. E quando a pessoa que te machucou percebe que você a perdoou, ela fica desarmada, porque toda a estrutura mental dela dependia da sua raiva para se justificar. Sêneca desenvolveu essa compreensão depois de sobreviver a múltiplas tentativas de assassinato político e traições de pessoas em quem confiava. Ele percebeu que carregar raiva era como beber veneno esperando que o inimigo morresse. O perdão estratégico que ele praticava não era baseado em sentimentalismo, mas em pragmatismo puro. Ele sabia que pessoas que carregam raiva ficam limitadas, presas no passado, incapazes de tomar decisões claras no presente. O perdão estratégico é devastador para quem te machucou porque remove o combustível que alimenta a dinâmica de conflito. Muitas pessoas que nos machucam fazem isso porque estão presas em seus próprios ciclos de dor e raiva. Elas esperam que você reaja da mesma forma, que entre no mesmo nível de toxicidade emocional. Quando você perdoa estrategicamente, está recusando-se a jogar esse jogo. Está dizendo: eu não vou me diminuir ao seu nível. Mas aqui está o aspecto mais brilhante do perdão estratégico. Ele força a pessoa que te machucou a confrontar suas próprias motivações. Quando ela não consegue mais te provocar, quando não consegue mais te fazer reagir com raiva, ela fica sozinha com suas próprias emoções tóxicas. E isso é profundamente desconfortável. Muitas vezes, pessoas que nos machucam fazem isso para evitar olhar para suas próprias feridas internas. Quando você perdoa e se recusa a entrar no drama, você está forçando essa pessoa a lidar com aquilo que ela estava tentando evitar através do conflito com você. O perdão estratégico também tem um efeito multiplicador na sua própria vida. Quando você se liberta da necessidade de carregar raiva, você libera uma quantidade enorme de energia mental e emocional que pode ser redirecionada para construir algo positivo. Pessoas que dominam esse princípio frequentemente experimentam saltos significativos em criatividade, produtividade e felicidade, simplesmente porque não estão mais gastando energia em ressentimentos. O quinto princípio é o mais prático: transformar dor em sabedoria. Os estoicos viam cada ferida emocional como uma oportunidade de desenvolver virtudes que só podem ser forjadas no fogo da adversidade. Quando alguém te trai, você aprende sobre lealdade. Quando alguém te humilha, você aprende sobre dignidade. Quando alguém tenta te destruir, você aprende sobre sua própria indestrutibilidade. A vingança aqui consiste em você se tornar tão sábio através da dor que causaram que essa sabedoria se torna visível para todos ao seu redor. Não existe nada mais devastador para quem te machucou do que ver você se tornando um exemplo de sabedoria e força que outras pessoas buscam seguir. Marco Aurélio desenvolveu esse princípio durante as campanhas militares nas fronteiras do Império Romano, onde enfrentou não apenas inimigos externos, mas traições internas, doenças e a constante pressão de liderar um império em crise. Ele descobriu que cada desafio, cada traição, cada momento de dor intensa era uma oportunidade de desenvolver qualidades de caráter que não poderiam ser desenvolvidas em tempos de conforto.
Nas suas reflexões pessoais, ele escrevia sobre como a dor era o preço da sabedoria e como aqueles que tentavam prejudicá-lo estavam involuntariamente contribuindo para seu desenvolvimento como líder e como ser humano. Quando você transforma a dor em sabedoria, está realizando uma alquimia emocional que pouquíssimas pessoas conseguem dominar. Você está pegando a matéria-prima mais baixa, o sofrimento, e transformando-a no material mais valioso, o conhecimento profundo sobre a natureza humana, sobre resiliência, sobre o que realmente importa na vida. Essa transformação é visível para todos ao seu redor. As pessoas percebem quando alguém passou pelo fogo e emergiu mais forte, mais sábio, mais centrado. O aspecto mais poderoso desse princípio é como ele muda sua relação com a adversidade futura. Quando você domina a arte de transformar dor em sabedoria, você não apenas se torna imune aos ataques de quem te machucou, você se torna imune à maioria das adversidades que a vida pode apresentar. Você desenvolve uma confiança profunda de que pode extrair valor e crescimento de qualquer experiência. Não importa o quão dolorosa seja inicialmente. Essa transformação é especialmente devastadora para quem te machucou, porque subverte completamente as expectativas. Essas pessoas esperavam te ver quebrado, diminuído, traumatizado. Em vez disso, estão vendo você se tornar uma fonte de sabedoria e inspiração para outros. Elas percebem que não apenas falharam em te destruir, mas inadvertidamente contribuíram para sua elevação a um nível que você talvez não teria alcançado sem a dor que causaram. É uma ironia, cruel, para quem tinha intenções destrutivas, descobrir que se tornou um catalisador para sua grandeza. O sexto princípio é o do controle absoluto sobre suas reações. Epiteto costumava dizer que não somos feridos pelas coisas que nos acontecem, mas sim pelas opiniões que formamos sobre essas coisas. A vingança estoica máxima é demonstrar controle total sobre suas emoções diante de quem te machucou. Quando você não reage com raiva, não se desespera, não busca vingança no sentido tradicional, você está mostrando um nível de autocontrole que é absolutamente intimidador. É como se você dissesse, você não tem poder sobre mim. E para alguém que investiu energia tentando te destruir, perceber que falhou completamente em afetar seu equilíbrio emocional é a maior derrota possível. Epiteto desenvolveu essa filosofia a partir de sua própria experiência como escravo, onde não tinha controle sobre praticamente nada em sua vida externa, mas descobriu que tinha controle absoluto sobre suas reações internas. Ele observava que muitas pessoas livres eram, na verdade, escravas de suas próprias emoções, enquanto ele, fisicamente escravizado, havia encontrado uma liberdade interior que ninguém poderia tirar dele. Essa percepção revolucionou sua compreensão sobre poder real versus poder aparente. O controle absoluto sobre suas reações é talvez a demonstração mais clara de maturidade emocional que existe. Quando alguém te ataca verbalmente e você responde com calma, quando alguém tenta te humilhar publicamente e você mantém sua dignidade, quando alguém espalha mentiras sobre você e você não se rebaixa ao mesmo nível, você está demonstrando um tipo de força que é muito raro de se ver. Essa força não é passividade ou submissão, é domínio completo sobre si mesmo. O que torna esse princípio tão devastador para quem te machucou é que ele expõe a diferença fundamental entre vocês dois. Enquanto essa pessoa está sendo controlada por suas emoções, agindo impulsivamente, tentando desesperadamente provocar uma reação, você está demonstrando que possui algo que ela claramente não tem: autodomínio genuíno. Isso cria um contraste tão forte que fica óbvio para qualquer observador quem está realmente no controle da situação. Mas o aspecto mais profundo desse princípio é como ele afeta sua própria percepção de si mesmo.
Quando você domina suas reações emocionais, desenvolve uma confiança interior inabalável. Você sabe que pode enfrentar qualquer provocação, qualquer ataque, qualquer tentativa de manipulação e manter sua integridade intacta. Essa confiança se torna visível na forma como você se move pelo mundo, na forma como fala, na forma como toma decisões. As pessoas sentem essa solidez interior e naturalmente desenvolvem respeito por você. O controle das reações também tem um efeito cascata em todas as áreas da sua vida. Quando você não é mais escravo de impulsos emocionais, toma decisões melhores nos negócios, nos relacionamentos, na carreira. Você se torna mais atrativo como líder, como parceiro, como amigo. Porque as pessoas sabem que podem contar com sua estabilidade emocional, mesmo em situações de alta pressão. Se esse vídeo te fez refletir e despertou algo dentro de você, não deixe isso passar. Se inscreva no canal agora para continuar recebendo conteúdos que desafiam, inspiram e fortalecem. Curta o vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que, assim como você, estão em busca de evolução real. Seu crescimento começa com um passo, e esse pode ser o próximo. O sétimo princípio da vingança estoica é a prosperidade imperturbável. Marco Aurélio frequentemente refletia sobre como o sucesso é a melhor resposta para quem duvida de nós ou tenta nos prejudicar. Mas aqui não estamos falando apenas de sucesso material. Estamos falando de uma prosperidade integral, emocional, espiritual, relacional. Quando você constrói uma vida plena e significativa, apesar de quem tentou te destruir, você está aplicando uma forma de vingança que nem precisa ser verbalizada. Sua própria existência próspera se torna a prova viva de que os esforços para te prejudicar não apenas falharam, mas foram irrelevantes. Marco Aurélio tinha uma perspectiva única sobre isso, porque ele governou o Império Romano durante um dos períodos mais turbulentos da história, enfrentando pragas, guerras, revoltas internas e constantemente lidando com pessoas que tentavam solapar sua autoridade. Ele percebeu que a melhor resposta para todas essas adversidades não era a retaliação direta, mas sim governar tão bem que sua competência se tornasse inegável. Ele construía estradas, estabelecia leis justas, cuidava do bem-estar do seu povo, e essa prosperidade generalizada era a resposta mais eloquente para seus críticos e inimigos. A prosperidade imperturbável funciona porque é impossível de ser contestada. Quando alguém tenta te diminuir falando mal de você, mas sua vida está visivelmente próspera e plena, as palavras dessa pessoa perdem credibilidade. Quando alguém tenta sabotar seus projetos, mas você continua alcançando seus objetivos, fica claro que o problema não está em você. A prosperidade se torna sua defesa mais eloquente, porque fala mais alto do que qualquer argumento. Mas aqui está o aspecto mais sofisticado desse princípio. A prosperidade estoica não é ostentação ou tentativa de impressionar. É uma demonstração silenciosa de que você tem a capacidade de criar valor no mundo, independentemente de quem tenta te impedir. Quando você prospera de forma genuína, construindo relacionamentos saudáveis, desenvolvendo suas habilidades, contribuindo para a sua comunidade, cuidando da sua saúde física e mental, você está provando que possui recursos internos que não podem ser destruídos por forças externas. O efeito psicológico disso em quem te machucou é profundo. Essas pessoas investiram energia emocional significativa tentando te prejudicar, esperando te ver fracassar, lutando para te diminuir. Quando, em vez disso, te veem prosperando, percebem que desperdiçaram tempo e energia com algo que não apenas falhou, mas foi completamente irrelevante para seu crescimento. É como descobrir que você gastou anos lutando contra uma sombra,
enquanto a pessoa real estava construindo um império em outro lugar. A prosperidade imperturbável também serve como inspiração para outras pessoas que podem estar passando por situações similares. Quando outros veem você prosperando, apesar das tentativas de sabotagem, você se torna prova viva de que é possível superar qualquer adversidade. Isso multiplica o impacto da sua vingança estoica, porque você não apenas neutraliza quem te machucou, mas também fortalece outras pessoas que estão enfrentando seus próprios desafios. Qual das vinganças estoicas até agora fizeram mais sentido para você? Responda nos comentários. O 8º princípio é o mais elegante: a bondade como arma de destruição. Sêneca observava que quando tratamos bem alguém que nos tratou mal, estamos criando um contraste tão poderoso que expõe a natureza inferior dessa pessoa sem precisarmos dizer uma palavra. É como jogar luz sobre a escuridão. Quando você responde ao mal com bondade, não está sendo ingênuo ou fraco, está sendo estratégico. Você está forçando a pessoa que te machucou a confrontar a própria mesquinhez. E não existe tortura psicológica maior do que ser forçado a ver a própria pequenez refletida no contraste com a grandeza de quem você prejudicou. Sêneca desenvolveu essa estratégia durante seus anos como conselheiro de Nero, um dos imperadores mais instáveis e cruéis da história romana. Ele percebeu que responder à crueldade com crueldade apenas escalava os conflitos e o colocava em risco pessoal ainda maior. Mas quando respondia às provocações e ameaças com sabedoria, paciência e até mesmo bondade genuína, criava uma situação onde Nero ficava desconfortável com seu próprio comportamento. A bondade de Sêneca servia como um espelho que refletia a feiura moral do imperador, e isso era mais efetivo do que qualquer confronto direto. A bondade como arma funciona porque é completamente inesperada. Quando alguém te ataca, a resposta natural é revidar. Quando alguém te humilha, o impulso é humilhar de volta. Mas quando você responde com bondade genuína, quebra completamente o padrão que a pessoa estava esperando. Isso cria um desequilíbrio psicológico profundo, porque força a pessoa a questionar suas próprias motivações e comportamentos. De repente, ela não consegue mais se justificar dizendo que você mereceu o tratamento ruim. O aspecto mais devastador desse princípio é como ele afeta a percepção que outras pessoas têm da situação. Quando observadores veem alguém sendo cruel com você e você respondendo com bondade, fica cristalino quem está operando a partir de um lugar de força e quem está operando a partir de um lugar de fraqueza. A pessoa que te machucou fica exposta como alguém que precisa diminuir outros para se sentir bem consigo mesma, enquanto você fica estabelecido como alguém que tem recursos internos suficientes para ser generoso, mesmo em situações adversas. Mas a bondade estratégica vai além de apenas criar contrastes. Ela tem o poder de genuinamente transformar situações e até mesmo pessoas. Muitas vezes, pessoas que nos machucam fazem isso porque estão presas em seus próprios ciclos de dor e raiva. Quando você responde com bondade consistente, está oferecendo um modelo diferente de como lidar com conflitos e adversidades. Alguns indivíduos são capazes de reconhecer essa diferença e até mesmo mudar seu comportamento. O efeito mais profundo da bondade como arma é como ela transforma você mesmo. Quando você pratica bondade mesmo em situações onde seria justificado ser cruel, você está desenvolvendo músculos emocionais que o tornam genuinamente mais forte. Você prova para si mesmo que tem controle total sobre suas reações e que pode escolher ser a melhor versão de si mesmo, independentemente de como outros escolhem se comportar.
Essa força interior se torna parte da sua identidade e afeta positivamente todas as áreas da sua vida. Sêneca desenvolveu essa estratégia durante seus anos como conselheiro de Nero, um dos imperadores mais instáveis e cruéis da história romana. Ele percebeu que responder à crueldade com crueldade apenas escalava os conflitos e o colocava em risco pessoal ainda maior. Mas quando respondia às provocações e ameaças com sabedoria, paciência e até mesmo bondade genuína, criava uma situação onde Nero ficava desconfortável com seu próprio comportamento. A bondade de Sêneca servia como um espelho que refletia a feiura moral do imperador. E isso era mais efetivo do que qualquer confronto direto. A bondade como arma funciona porque é completamente inesperada. Quando alguém te ataca, a resposta natural é revidar. Quando alguém te humilha, o impulso é humilhar de volta. Mas quando você responde com bondade genuína, quebra completamente o padrão que a pessoa estava esperando. Isso cria um desequilíbrio psicológico profundo, porque força a pessoa a questionar suas próprias motivações e comportamentos. De repente, ela não consegue mais se justificar dizendo que você mereceu o tratamento ruim. O aspecto mais devastador desse princípio é como ele afeta a percepção que outras pessoas têm da situação. Quando observadores veem alguém sendo cruel com você e você respondendo com bondade, fica cristalino quem está operando a partir de um lugar de força e quem está operando a partir de um lugar de fraqueza. A pessoa que te machucou fica exposta como alguém que precisa diminuir outros para se sentir bem consigo mesma, enquanto você fica estabelecido como alguém que tem recursos internos suficientes para ser generoso mesmo em situações adversas. Mas a bondade estratégica vai além de apenas criar contrastes. Ela tem o poder de genuinamente transformar situações e até mesmo pessoas. Muitas vezes, pessoas que nos machucam fazem isso porque estão presas em seus próprios ciclos de dor e raiva. Quando você responde com bondade consistente, está oferecendo um modelo diferente de como lidar com conflitos e adversidades. Alguns indivíduos são capazes de reconhecer essa diferença e até mesmo mudar seu comportamento. O efeito mais profundo da bondade como arma é como ela transforma você mesmo. Quando você pratica bondade mesmo em situações onde seria justificado ser cruel, você está desenvolvendo músculos emocionais que o tornam genuinamente mais forte. Você prova para si mesmo que tem controle total sobre suas reações e que pode escolher ser a melhor versão de si mesmo, independentemente de como outros escolhem se comportar. Essa força interior se torna parte da sua identidade e afeta positivamente todas as áreas da sua vida. De um contraste tão poderoso que expõe a natureza inferior dessa pessoa sem precisarmos dizer uma palavra. É como jogar luz sobre a escuridão. Quando você responde ao mal com bondade, não está sendo ingênuo ou fraco, está sendo estratégico. Você está forçando a pessoa que te machucou a confrontar a própria mesquinhez, e não existe tortura psicológica maior do que ser forçado a ver a própria pequenez refletida no contraste com a grandeza de quem você prejudicou. O nono e último princípio é o mais poderoso: viver como se essa pessoa jamais tivesse existido. Este é o nível mais alto da vingança estoica, porque requer não apenas perdão, mas completa transcendência. Quando você chega ao ponto de construir uma vida tão plena, tão significativa, tão próspera, que nem mesmo se lembra mais de quem te machucou, você aplicou a forma mais devastadora de vingança que existe, a irrelevância total. A pessoa que um dia teve poder suficiente para te ferir, agora não ocupa nem mesmo um pensamento ocasional na sua mente. Ela se tornou completamente irrelevante para sua existência, e não existe vingança maior do que ser esquecido por alguém que você tentou destruir.
Este princípio representa a maestria completa sobre si mesmo e sobre as circunstâncias da vida. Marco Aurélio escrevia sobre como, depois de anos praticando filosofia estoica, chegou a um ponto onde pessoas que anteriormente o incomodavam profundamente simplesmente desapareceram da sua consciência. Não porque ele fez um esforço consciente para esquecê-las, mas porque sua vida se tornou tão rica, tão cheia de propósito e significado, que simplesmente não havia mais espaço mental para ressentimentos ou memórias dolorosas. Viver como se alguém jamais tivesse existido não é negação ou repressão, é transcendência genuína. É o resultado natural de uma vida tão bem construída que as experiências negativas do passado se tornam irrelevantes diante da abundância do presente. Quando você atinge esse nível, não precisa mais fazer esforço para não pensar em quem te machucou. Simplesmente não pensa, porque sua mente está ocupada com coisas infinitamente mais interessantes e importantes. O poder devastador desse princípio está na sua completude, enquanto todos os outros princípios ainda mantêm alguma conexão psicológica com quem te machucou, mesmo que seja uma conexão de superioridade ou indiferença. Este princípio rompe completamente essa conexão. É como se você tivesse evoluído para um plano de existência diferente, onde essa pessoa simplesmente não existe mais como uma realidade em sua vida. Para quem te machucou, descobrir que você os esqueceu completamente é mais devastador do que qualquer forma de retaliação ativa. Significa que todos os esforços para te prejudicar foram não apenas ineficazes, mas completamente irrelevantes. Significa que essa pessoa falhou não apenas em te destruir, mas em ter qualquer impacto duradouro na sua vida. É a irrelevância absoluta, e para o ego humano não existe nada mais humilhante do que ser irrelevante para alguém que você tentou devastar. Mas o aspecto mais belo desse princípio é o que ele representa para você. Quando você vive como se pessoas tóxicas jamais tivessem existido, está demonstrando que alcançou um nível de paz interior e plenitude que é verdadeiramente raro. Você não está mais definido pelo que aconteceu com você, mas pelo que você escolheu construir apesar do que aconteceu. Sua identidade não está mais conectada às suas feridas, mas às suas conquistas, aos seus relacionamentos saudáveis, às contribuições para o mundo. Este nível de transcendência também atrai naturalmente pessoas de alta qualidade para a sua vida. Quando outros percebem que você operou uma limpeza completa em sua vida emocional, que você não carrega bagagens tóxicas do passado, que você é genuinamente livre para investir sua energia em coisas positivas. Eles querem estar perto dessa energia. Você se torna um imã para oportunidades, relacionamentos e experiências elevadas. Aqui está a verdade que os estoicos entendiam e que a maioria das pessoas nunca vai compreender. A vingança tradicional te mantém conectado com quem te machucou. Você se torna prisioneiro da sua própria raiva, escravo do desejo de retaliação, mas a vingança estoica te liberta completamente. Ela te transforma em alguém tão superior, tão evoluído, tão próspero, que a pessoa que te machucou se torna apenas uma nota de rodapé na história da sua grandeza. A vingança tradicional é baseada na escassez, é baseada na crença de que para você se sentir bem, outra pessoa precisa se sentir mal. É baseada na ideia de que sua felicidade depende do sofrimento de quem te machucou. Mas os estoicos operavam a partir de um paradigma de abundância. Eles sabiam que a verdadeira força vem de dentro, que a verdadeira felicidade não depende de circunstâncias externas e que a verdadeira vitória não é sobre outros, mas sobre suas próprias limitações e fraquezas. Quando você aplica os princípios da vingança estoica, está escolhendo um caminho que pouquíssimas pessoas têm coragem de seguir.
Está escolhendo crescer em vez de diminuir, construir em vez de destruir, e transcender em vez de rebaixar-se. E essa escolha, mantida consistentemente ao longo do tempo, produz resultados que são visíveis não apenas para você, mas para todos ao seu redor. O paradoxo mais interessante da vingança estoica é que quanto menos você busca vingança, mais devastadora ela se torna. Quanto menos você se importa com a destruição de quem te machucou, mais irrelevante essa pessoa se torna. Quanto mais você foca na construção da sua própria grandeza, mais evidente fica o contraste entre quem você se tornou e quem tentou te impedir de crescer. Sêneca, Marco Aurélio e Epiteto viveram em uma época onde a vingança física era não apenas aceita, mas esperada. Eles poderiam ter usado seu poder e influência para destruir seus inimigos de formas brutais e definitivas. Mas eles escolheram um caminho diferente, não por fraqueza, mas por sabedoria. Eles perceberam que a verdadeira força não está na capacidade de destruir outros, mas na capacidade de construir a si mesmo de forma tão sólida que ataques externos se tornam irrelevantes. E sabe qual é o mais irônico de tudo isso? Quando você aplica esses princípios, você descobre que não estava buscando vingança de verdade. Você estava buscando liberdade. Liberdade da raiva, liberdade da dor, liberdade da necessidade de aprovação ou retaliação. E essa liberdade é a maior vitória que você pode alcançar sobre qualquer pessoa que tentou te destruir. A vingança estoica não é sobre punir quem te machucou. É sobre se recusar a ser punido por quem te machucou. É sobre rejeitar o papel de vítima e assumir o papel de arquiteto da sua própria vida. É sobre transformar cada ferida em sabedoria, cada traição em força, cada humilhação em dignidade inabalável. Os estoicos sabiam que o mundo está cheio de pessoas que vão tentar te machucar, te diminuir, te destruir. Mas eles também sabiam que essas pessoas só têm o poder que você decide dar a elas. Quando você escolhe a vingança estoica, você está escolhendo retirar todo o poder que essas pessoas têm sobre você e canalizá-lo para construir a versão mais forte, mais sábia e mais próspera de si mesmo. Cada um dos 9 princípios que discutimos hoje é uma ferramenta de transformação pessoal. A irrelevância desarma o poder que outros têm sobre suas emoções. A superação visível transforma obstáculos em oportunidades. A gratidão como arma desarma completamente a negatividade direcionada a você. O perdão estratégico liberta sua energia para coisas mais importantes. A transformação de dor em sabedoria te torna uma fonte de inspiração para outros. O controle das reações demonstra maturidade emocional superior. A prosperidade imperturbável prova que você é indestrutível. A bondade como arma expõe a diferença de caráter entre você e quem te machucou. E viver como se pessoas tóxicas jamais tivessem existido representa a transcendência completa. Então, da próxima vez que alguém te machucar, lembre-se, você tem uma escolha. Pode reagir como a maioria das pessoas. Reage, se tornando prisioneiro da sua própria raiva. Ou pode aplicar a vingança mais devastadora que existe. Viver tão bem que quem te machucou se torna irrelevante na grandeza da sua existência. A escolha é sua. E essa escolha vai definir não apenas como você lida com essa situação específica, mas quem você se torna como pessoa. Os estoicos nos deixaram um legado de sabedoria que transcende épocas e culturas. Eles nos mostraram que a verdadeira força não está na capacidade de destruir inimigos, mas na capacidade de construir uma vida tão sólida, tão próspera, tão significativa, que inimigos se tornam irrelevantes. Essa é a vingança mais devastadora que existe. E agora você sabe como aplicá-la.